寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição vídeos relacionados a outras teorias, beleza? Então, bora lá. E hoje, como vocês estão vendo, a teoria vai ser e se o Irã ainda fosse uma monarquia, né, falando a grosso modo. E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria sugerida por um inscrito. Peço desculpa pela demora, mas eu tive, né, que também dar uma estudada. Mas está sendo feita, eu espero que você goste do resultado. E como todo mundo sabe, eu não chego e faço as teorias. Aconteceu porque eu quis. Eu sempre pego fatos que poderiam ter acontecido. Aí sim eu dou uma moldada para a nossa teoria dar certo. Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, bora lá. E antes, só dar uma contextualizada para vocês. O Império do Irã, ele realmente existiu, ele foi mais ou menos de 1920, 1923 por aí, até mais ou menos até 1979, com a Revolução Iraniana, que deu início à República Islâmica do Irã, que nós conhecemos hoje. E bem, eu vou precisar explicar um pouquinho novamente ali, dar uma contextualizada, só porque a gente sempre tem aqueles processos, Primeira, Segunda Guerra e Guerra Fria. Só que nós vamos pular a Primeira Guerra, afinal o Império do Irã não participou da Primeira Guerra. Vamos pular a Segunda Guerra, pois o Shah, basicamente o imperador, vamos falar assim para ficar mais fácil, ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, tanto pelos britânicos quanto pelos soviéticos, porque ambos queriam o petróleo daquelas terras. E o líder iraniano estava neutro e também ele não estava querendo devolver os civis alemães para a Alemanha. Afinal, ele não está com treta com ninguém, não precisa devolver civil para lugar nenhum. Enfim, não estou aqui para falar se ele estava certo ou errado. E daí, né, ele acabou sendo preso e voltou só em 1953, acredito eu, para ser mais exato. E depois, né, teve a Revolução Iraniana e acabou com a monarquia do Irã. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar até 1953. Por quê? Porque nesse tempo ele viu que as coisas ali poderiam dar ruim para ele e ele acabou, de fato, né, isso fora da teoria, fazendo uma monarquia um pouquinho mais leve, fazendo uma monarquia um pouquinho mais tranquila. E o que levou à Revolução Iraniana foi o fato do Shah ele ter basicamente ocidentalizado o Irã. E a partir disso, né, esse pessoal aí que é muito mais ligado ao Islã, que é muito mais rígido à religião, achou ruim e foi fazer essa revolução e tirou ele. Mas vamos supor que essa revolução tivesse dado errado e o Shah tivesse conseguido acabar com o Ayatollah, me perdoe se eu estiver errado novamente, que esses nomes são complicados. Ele teria sim conseguido, conseguido parar a revolução, só que em 1980 o Shah ele morreu e com isso ficaria uma instabilidade no governo, assim como ficou, assim que a monarquia caiu. Então precisávamos ter um novo monarca. E esse novo monarca possivelmente seria alguém da família dele, já que essa monarquia estava sendo basicamente uma dinastia. Mas como era um negócio constitucional e ele era o último basicamente da linhagem, então teriam eleições, ou então até mesmo o vice, né, que acho que era o primeiro-ministro, teria assumido o lugar dele. E com essa instabilidade, Saddam não deixaria de atacar o Irã. Também não vamos mudar isso, porque ambos os países tinham rinchas tanto quanto religiosas, né? Um era sunita, outro era xiita,
e também tínhamos reivindicações de territórios. E como é que ficaria agora, hein? Já que na Guerra Fria, Saddam foi apoiado pelos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Bélgica, China, pois é, e Arábia Saudita, porque esses países não queriam mais países islâmicos, então o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, principalmente para a Arábia Saudita, que era uma monarquia, e ficou com medo que isso fosse do Irã para o Iraque, e depois do Iraque para o Kuwait, e por fim a Arábia Saudita. Então eu acredito que esses países eles acabariam por sustentar o Irã e a União Soviética passaria a sustentar o Saddam. Então a guerra ia continuar forte, e também não vamos alterar mudanças territoriais. Só que nesse tempo eu acredito que muitas milícias iriam atacar. Então eu acredito que o Irã, o Império do Irã, ia ser um país um tanto quanto complicado na defesa, na segurança interna, porque, novamente, não é só porque um grupo de revolucionários deu errado que outros grupos não vão tentar, entende? Então muitas facções poderiam ser criadas. O Hezbollah talvez ele não serviria tipo como um protetor do Irã, dizemos assim. Talvez ele seria até mesmo contra esse Irã. E para acalmar as coisas, esse novo monarca, ele teria que fazer algumas coisinhas. Ele teria que fazer alguns lugares mais rígidos, algumas áreas onde você vai precisar usar burca, onde você vai precisar, onde você não vai poder tomar bebida, onde não vai ter nenhum bar. E em outras áreas mais para turismo, onde as mulheres vão poder andar sem burca, as pessoas vão poder ter o bar, vão poder tomar álcool, por mais que isso seja contra o Islã. No Império do Irã, isso existiam bares, as mulheres poderiam andar de mini shorts, poderiam andar de biquíni, então seria um lugar meio que totalmente diferente. Mas a violência eu acredito que seria um pouquinho maior. Porém, novamente, eu acredito que para talvez as coisas derem uma acalmada até eles pensarem em algo melhor, eles teriam que fazer uma monarquia teocrática. Isso não significa que eles precisariam ser um Islã ferrenho, assim como é o Irã hoje, entende? Eu acredito que através dessa monarquia teocrática eles conseguiriam segurar as coisas um pouquinho. E beleza, e as relações com os outros países fora do Ocidente? Sabe aquele país que tem uma estrela no meio da bandeira? Sim, eu não estou falando do Vietnã, estou falando de Israel. Eu acredito que talvez as relações entre Irã e Israel talvez seriam melhores do que são atualmente. Eu não digo que precisariam ser boas e melhores amigos, até porque existe sim uma divergência religiosa, uma divergência política até, mas eu acredito que para negócios assim, eu acredito que esses dois aí poderiam negociar independente do nível de amizade ou não, beleza? E novamente, o Irã hoje em dia ele estaria muito mais propenso a ataques internos do que ataques externos. Então, possivelmente os Estados Unidos teria algum dedinho ali, porque eles seriam bons em negociar petróleo, e também não saberíamos exatamente, né, como é que seria a reação dos países vizinhos. E bem, eu acredito que alguns extremos no decorrer dos anos poderiam acontecer em volta ali do Irã. Um extremo seria os outros monarcas, né, dos outros países árabes tentar ver e olhar, poxa, por que nós não restauramos os nossos grandes impérios que tínhamos no passado? Ou então, por que nós não isolamos esse cachorrinho do ocidente da gente? E com toda certeza a Síria do Bashar al-Assad não seria um país tão amigo do Irã. Eles possivelmente manteriam relações ali de boa com a Turquia, porque a Turquia também é basicamente de boa com todo mundo, menos com a Síria, porque né, influência russa, mas enfim.
o Irã não se daria tão bem quanto se dá com a Rússia, e isso é um fato, né? Porque são governos totalmente diferentes, interesses diferentes. Aqui no Ocidente, bem improvável que ele contribuísse ali com a Venezuela, de dar petróleo, essas coisas, mas eu também não sei se ele faria, tipo, também aquelas sanções econômicas ali, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a thumb aí para vocês tirarem print, caso vocês queiram. Você, meu amigo inscrito que pediu essa teoria, você gostou? O que você acrescentaria e o que você removeria? Peçam suas teorias aqui no comentário, beleza? Enfim, não se esquece de seguir no Insta, dar like nesse vídeo, se inscrever e compartilhar. Falou e fui!